Olá, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental e vamos falar de doenças psicossomáticas que atacam o nosso aparelho digestivo. Quando a gente fala de psicossomática, é a conversão de um sintoma psicológico para sintomas físicos. Então, falando do tubo digestivo, que talvez seja a área mais comum da gente ver somatizações. Então, por exemplo, se você leva um susto, você não tem diarreia? Já ouviu falar dessa expressão, evacuou de medo? Né? É a somatização de uma emoção no tubo digestivo, acelerou, né, o peristaltismo e aí as fezes saíram mais líquidas. Não deu tempo de absorver a água, né, que tem nas fezes pelo intestino grosso, então ela sai em forma de diarreia. E quem acelerou foi o medo, foi o susto. Isso é uma somatização, isso não é uma doença. Como também as pessoas, quando ficam com vergonha, ficam ruborizadas, né? Isso é uma somatização também. Mas o tubo digestivo é um alvo muito comum entre as pessoas, de maneira que se a pessoa vive uma aflição constante o tempo todo, ela começa a ter, então, distúrbios gástricos, por exemplo. Ou ela pode ter diarreias intermitentes de tempos em tempos, dependendo de como o aspecto psicossocial da profissão, da família, a pressiona emocionalmente. Né? Então, por exemplo, períodos de prova, né? As pessoas têm dores de estômago, têm diarreias, têm mais gases, né? Tem mais eructações, né? Que é os arrotos, né? Tem mais queimação. Passou as provas, não tem mais nada, né? Some tudo. Né? Isso é uma somatização. Tem os sintomas por causa das emoções. Quando essas emoções começam a alterar a função do órgão, e principalmente quando altera a estrutura dos órgãos, a estrutura física dos órgãos, é que a gente chama de doença psicossomática. Né? Aí então a gente começa a ter uma alteração do funcionamento. Então a pessoa tem uma dispepsia, não digere bem os alimentos, ou começa a ter prisão de ventre, alternado com diarreias explosivas, né? Isso já é uma alteração da função e ela começa a ter perdas, não absorve direito alguns alimentos, algumas vitaminas, e essas carências de vitaminas e de outras substâncias fazem com que ela adoeça em paralelo de outras coisas. Agora, quando ela começa a alterar a estrutura dos órgãos, aí é uma doença mais séria, por exemplo, uma gastrite. Né? Uma gastrite é uma inflamação do tubo digestivo na altura do estômago, né? Fica vermelho, dói. É como se fosse uma queimadura do sol, mas é por causa do ácido clorídrico e a diminuição da proteção do nosso estômago, causada pelo problema psicossomático, faz com que esse ácido ataque mais. Então eu tenho gastrite, é aquela dor em queimação. Se eu deixo isso evoluir, vira uma gastrite erosiva, parece que fica um arranhão no estômago, né? Não é só uma vermelhidão, arranha. E se eu continuar, vira uma úlcera, como se fosse aquelas feridas que a gente tem na perna, uma ferida. E se continuar, fura o estômago, que é a famosa úlcera perfurada, né? Que é grave, é um quadro cirúrgico, precisa ser socorrido. Então, olha que interessante. A pergunta é, quanto tempo isso leva? É possível eu ter uma úlcera de um dia para outro? Sim. Né? E é uma coisa que a gente observa, por exemplo, nas enfermarias dos grandes queimados, sabe? Que são vítimas de incêndio ou de grandes queimaduras. O estresse é tão grande, tão agudo, que os médicos que cuidam deles já sabem que ele vai fazer uma úlcera de um dia para outro. Então eles já dão protetores do estômago antes que isso urja, porque a dor é muito intensa, o estresse é muito intenso. Agora, do ponto de vista sem ser um estresse intenso como um grande queimado, isso vai depender da estrutura psicológica e da estrutura física de cada um. Tem gente que demora anos para fazer uma gastrite e tem gente que demora meses para fazer um câncer de estômago, né? Que também é uma doença promovida por sucessivas úlceras psicossomaticamente determinadas. Então, o que a gente pode fazer? Qual a importância de você se cuidar? Não é só a questão da dieta, da alimentação, de você comer na hora certa, a comida certa. Há de se cuidar das suas emoções e, portanto, promover a sua saúde mental através de um processo de autoconhecimento, onde você vai perceber como você sente, como que você pensa, como você fala e como você age na sua vida.